Boa noite, pessoal. Aqui é a professora Thais Najara. Hoje nós vamos fazer a correção da atividade 5, que trata aí sobre os métodos contraceptivos. Acompanhem comigo a correção. Questão 1. As pílulas anticoncepcionais femininas possuem substâncias que provocam a morte dos espermatozoides na entrada do colo do útero? As pílulas anticoncepcionais, elas conseguem matar os espermatozoides? Não, tá, gente? De maneira alguma. As pílulas anticoncepcionais, elas não têm nenhuma ação sobre o gameta masculino. Elas inibem o batimento flagelar dos espermatozoides? Não, também. Elas não conseguem, por exemplo, fazer com que o flagelo, que é o responsável pelo deslocamento do espermatozoide, pare de funcionar. Não são aí ações das pílulas anticoncepcionais. C. Elas tornam o aparelho do óvulo impenetrável para o espermatozoide? Não, também, tá? Se o espermatozoide encontrar o óvulo, ele consegue penetrá-lo. A pílula anticoncepcional não consegue impedir que ele adentre aí o interior do ovócito ou do óvulo. D. Provocam o fechamento das tubas uterinas? As pílulas anticoncepcionais conseguem bloquear as tubas uterinas de alguma maneira? Não, também. E o que elas fazem então? Elas atuam impedindo a ocorrência do fenômeno da ovulação, ou seja, elas impedem que o ovário libere o gameta feminino para a tuba uterina, tá? Que o ovócito saia do ovário para a tuba uterina. Então a resposta certa é a letra E. Questão 2. A pílula do dia seguinte é composta de hormônios os mesmos da pílula anticoncepcional comum, só que em doses mais elevadas. Essa medicação surgiu como método emergencial para evitar a gravidez, quando outros métodos anticoncepcionais falharam ou não estavam disponíveis, ou quando a mulher foi vítima de estupro. Essa pílula deve ser tomada o mais rápido possível e seu mecanismo de ação depende do período do ciclo em que a mulher toma o produto. Acerca do assunto, analisa as afirmativas a seguir. A pílula anticoncepcional, gente. A pílula anticoncepcional não, a pílula do dia seguinte. Ela é formada, ela pode conter somente estrógeno, estrógeno associado à progesterona ou somente progesterona? Sim, tá? Essa afirmativa aqui é correta com relação à pílula do dia seguinte. Lembrando que estrógeno e progesterona são aí os hormônios sexuais femininos e eles vão atuar ali também na regulação do ciclo menstrual. Então, a pílula do dia seguinte ela pode ser formada, ser composta, né, só por estrogênio, só por progesterona ou por ambos. O item 1 está correto. 2. A pílula pode impedir a fecundação ou a implantação do ovo? Sim, tá? Tanto a pílula do dia seguinte como a pílula anticoncepcional comum, elas tentam impedir, primeiramente, a ovulação, impedir que o ovócito ele saia do ovário para a tuba uterina. Como é na tuba uterina que ocorre a fecundação, se ela conseguir impedir a ovulação, não vai ocorrer aí o processo de fecundação. Se por acaso o espermatozoide já tiver encontrado o óvulo, já tiver ocorrido ali o encontro dos dois gametas, a fecundação, uma outra ação da pílula do dia seguinte é tentar impedir que o zigoto, né, se fixe ali na parede do endométrio, na parede interna do útero. A gente sabe que só tem gravidez, que a gravidez só ocorre quando o embrião consegue se fixar na parede do endométrio. Então, se tiver ocorrido a fecundação, uma das ações da pílula do dia seguinte é justamente fazer isso, evitar com que o zigoto, com que o embrião se fixe ali na parede do endométrio. Então, o item 2 também está correto. Depois de 72 horas da relação sexual, a eficácia da pílula diminui e ela pode não ser um método confiável. Exatamente, tá? A pílula do dia seguinte, ela só tem eficaz até 72 horas após a relação sexual aí desprotegida, tá? Então, todos os itens aqui estão corretos com relação à pílula do dia seguinte. Tem aí alguma alternativa que vem trazendo 1, 2 e 3 são verdadeiras? Sim, ó, assinale a alternativa correta. 1, 2 e 3 são verdadeiras. Então, você vai marcar a letra E. Questão 3. Relacione os métodos contraceptivos, coluna 1,
com as respectivas funções, coluna 2. E em seguida, marque a alternativa que traz a sequência correta em ordem decrescente. Então, ele te dá aqui vários métodos contraceptivos e ele quer saber aqui, pede para você relacionar como eles atuam. Vamos ver então? Qual desses métodos aqui contraceptivos impede a ovulação e modifica o muco cervical? Pílulas anticoncepcionais, tá? Impedir a ovulação, você vai lembrar principalmente aqui da pílula anticoncepcional. E ela também modifica ali o muco cervical. Então, aqui iniciaria com 3. Tem alguma alternativa? Se você for nas alternativas, você já consegue eliminar 3, tá? 3 alternativas, porque só a C e a D inicia aqui pelo número 3, ó. Como ele pede na sequência em ordem decrescente, de cima para baixo, então você já conseguiria eliminar a A, porque ela viria falando que quem impede a ovulação é a vasectomia. Já conseguiria eliminar a A, já conseguiria eliminar a B, porque ela vem falando que quem impede a ovulação é a camisinha. A camisinha não tem essa função. E a letra E também. Ficaria só entre a C e a D. Quem é que protege contra a gravidez não programada e DSTs? Camisinha, né? Há um único método contraceptivo que protege aí contra as doenças sexualmente transmissíveis é a camisinha, além de proteger também contra a gravidez. Então, aqui seria o número 4. E aí você já teria achado a questão, né? Se você for olhar aqui na alternativa, a única sequência que tem 3, 4 seria a letra C. Mas vamos continuar. Dificultam bastante a motilidade, o movimento do espermatozoide no útero e impede a anidação no endométrio, ou seja, impede a fixação do embrião à parede interna do útero. Quem faz isso é aqui o DIU, tá? O dispositivo intrauterino. 5. Impede a liberação dos gametas da gônada para a uretra, a vasectomia, tá? Ela vai impedir ali que os gametas eles cheguem até a uretra. Então, 1, bloqueia, e o último bloqueia a entrada do colo do uterino para impedir a entrada do esperma no útero. Quem faz isso é o diafragma. Então, a resposta certa é a letra C. Questão 4 e última questão. A gravidez em seres humanos pode ser evitada. 1. Impedindo a ovulação. 2. Impedindo que o óvulo formado se encontre com o espermatozoide. Impedindo que o zigoto formado se implante no útero. Dentre os métodos anticoncepcionais estão A. As pílulas, contendo análogo sintético de estrógeno e de progesterona. B. A ligadura ou laqueadura das tubas uterinas. Os métodos A e B atuam respectivamente em... Então, aqui ele te dá 2 métodos anticoncepcionais, as pílulas né, anticoncepcionais, e também um método aí da laqueadura, né? Quando você faz ali a cirurgia, faz um corte nas tubas uterinas, né? E ele pede para você relacionar esses métodos a qual função aqui eles impedem, o que eles vão fazer, tá? Então, vamos ver aí. Como ele fala respectivamente, vamos verificar. Respectivamente é na ordem, então o primeiro item aqui vai se referir ao método A e o segundo item aqui ao método B. Vamos verificar. Gente, é função. O que as pílulas anticoncepcionais fazem? Elas impedem a ovulação, elas impedem que o óvulo formado se encontre com o espermatozoide, elas impedem que o zigoto formado se implante no útero. O que a pílula anticoncepcional faz? Impede a ovulação, tá? Basicamente, a ação dela é impedir a ovulação. Então, aonde tem 1, aqui você já deixaria o item A e B e já eliminaria a letra C, D e E. E qual é a função da laqueadura das tubas uterinas? Elas fazem o quê? Elas impedem a ovulação? Não. Elas impedem que o óvulo formado se encontre com o espermatozoide? Exatamente, é isso que ela faz. Como eu vou ter um corte ali na tuba uterina,
O ovócito, ele vai sair para a tubuterina, o espermatozoide, ele vai tentar ali chegar até o óvulo ou o ovócito, mas como tem um espaço, eles não vão conseguir se encontrar. Então, a ação dela é impedir aí, ó, o encontro dos gametas, tá? Então, seria o 2 aqui, a ação. Letra B, 2. 1, 2, você marcaria a letra A, tá? E nenhum deles, nem a pílula, nem a laqueadura, impede aí que o zigoto se implante no útero. Então, seria a resposta certa seria a letra A. Terminamos assim a correção. Um abraço.